Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que a gente viaja Brasil afora para conferir como que está o andamento das principais culturas que são aí cultivadas nesse solo brasileiro. E agora a gente vai então diretamente para São Paulo conversar com o presidente da AproSoja do estado, o Gustavo Chavaglia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Olá, Letícia. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade aí. Gustavo, a gente tem trazido diferentes realidades, diferentes panoramas dos estados produtores do milho safrinha aqui no Notícias Agrícolas. Vamos falar um pouquinho de São Paulo. O processo de colheita ainda não começou, correto? Se começou em pequenas áreas, áreas que tiveram janelas antecipadas por irrigação, alguma coisa, mas o grosso começa a partir de agora, da segunda quinzena de julho, aí, estendendo a agosto. Aí. E como é que está o andamento dessa safrinha? Teve alguma questão climática, além das geadas no final do mês de junho, né, que pegou alguma parte aí da produção? Como que foi o desenvolvimento desse milho no campo? O desenvolvimento do milho foi prejudicado, o milho safrinha, em razão do retardamento ali do plantio da soja, que ocasionou uma janela ruim para o milho, né? E esse ano, com os efeitos Laninha aí, tudo piorou, né? E aí tivemos baixas precipitações, tirando aí a perspectiva de boas produtividades. E quanto que se esperava de produtividade em média de sacas por hectare aqui para o estado? E agora, então, com essa realidade de seca e de geada, o quanto que se espera colher? Olha, a média paulista na região de São Paulo, ela sempre em torno de 100 sacas, uma boa produção, né? E com a falta de chuvas, a expectativa que o produtor está tendo a cada dia que passa é menor. E com a geada veio ainda piorar algumas lavouras que estavam no estágio mais adiantado, que poderiam ter alguma chuva, mas veio a geada e acabou com alguma esperança que o produtor tinha, né? Mas essa expectativa de 100 sacas já não era esperada desde sempre, mas periga ficar bem abaixo de 50% disso. E aí, com essa baixa produtividade, né, essa quebra praticamente pela metade, as vendas, como que está o ritmo de negócios aqui no estado de São Paulo, Gustavo? Tem contratos feitos antecipadamente ou não? O produtor se precaveu pensando justamente nesse plantio fora da janela ideal para o milho e não realizou tantos contratos assim? Eu acho que o susto que o produtor levou com a soja, de ter fechado contratos a 90 e depois dela chegar a 160, fez com que ele repensasse o posicionamento do milho. E, lógico, quando foi a semeadura da safrinha, já haviam sinais de preços pelo baixo estoque, que forçou, inclusive, o produtor a adotar a safrinha em algumas áreas. Mas, devido à incerteza que o produtor tinha em relação à janela e o futuro dessa lavoura, poucos contratos foram fechados. E, de certa forma, é importante que não se feche contratos antes, porque a safra já é complicada. Na safrinha, a escassez de chuvas forçou ainda a menor produtividade e, consequentemente, o produtor que fez contrato não conseguirá cumprir com o contrato feito antecipadamente. E esse milho que for colhido, então, de quem não realizou os contratos, o que se observa da tendência do que o produtor deve fazer? O produtor vai vender, vai aproveitar esse atual momento de patamares altos para o preço do milho ou vai esperar segurar esse milho mais um pouco e ver toda essa quebra generalizada que está ocorrendo no Brasil, se o mercado vai precificar isso e aí então vender com preços mais altos? Olha, as compradoras já vêm precificando essa perspectiva negativa de produtividade, né? Porém, a gente está no mercado global aí, onde os Estados Unidos, nesse momento, atravessa a safra dele aí, né? A lavoura dele instalada, sofre também, e isso começa a dar sinais de um melhor preço. Mas o preço do milho já está em patamares interessantes ao produtor desde quando foi semeada a lavoura, né? Então, o importante é se vai ter alguma produção para poder vender.
porque algumas lavouras foram abandonadas, outras ensiladas, porque não havia possibilidade nenhuma de produzir espigas, né? Então, aquele produtor que tiver a produção, ele vai ter boa remuneração. E os preços já contemplam um valor interessante aí e deve precificar um pouco mais aí com essa baixa produtividade que vai acontecendo aí em todo o Brasil, não só no estado de São Paulo. E, Gustavo, com esse milho ainda a campo, pelo menos, né, nas próximas semanas, até a virada para agosto, se chover, se tiver alguma mudança climática, pode ajudar um pouco, aliviar ou não? O estrago já está feito? Já está feito, já não tem o que fazer. E, assim, produção e eleição só depois da apuração. Então, quando chegar a colheita de fato, nós vamos ter aí uma qualidade de lavoura de grão, às vezes depreciada, e também a produtividade, com certeza, abaixo dos 50% aí, em quase sua totalidade, considerando áreas que já foram abandonadas e algumas áreas que têm irrigação, mas também sofreu prejuízo aí com a geada que veio para atrapalhar todo mundo aí, em todas as culturas, não só no milho, né? Certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, conte sempre comigo. Estivemos aqui, portanto, com o Gustavo Chavaglia, que é presidente da AproSoja do estado de São Paulo, nos trazendo detalhes sobre o andamento da safrinha de milho aqui no estado. Segundo ele, depois das geadas, antes disso já havia um certo estrago causado pela estiagem, já havia uma perda estimada entre 30% a 40%, só contabilizando a estiagem, mas com as geadas do final do mês de junho, esse percentual de perda, de quebra, pode chegar a 50%, portanto, uma produtividade estimada entre 30 a 40 sacas por hectare aqui no estado de São Paulo. Mas, segundo o Gustavo Chavaglia, isso ainda pode se agravar, porque esse milho ainda está no campo, a colheita só deve ganhar ritmo no finalzinho agora do mês de julho, virando para agosto, mas o estrago está feito, pode chover, o estresse hídrico já danificou, já prejudicou a produção em tudo que poderia prejudicar, as geadas também. Segundo ele, o que deve estar sendo colhido nesse momento, que são poucas áreas, são áreas de irrigação, mas que também, apesar de não terem sido prejudicadas pela estiagem, foram prejudicadas pela geada. Então, temos aí um cenário de grandes perdas aqui para o estado de São Paulo. E ainda o Gustavo ressalta que algumas áreas foram abandonadas pelo produtor, que não vão nem colher, estão lá ao Deus dará. Tamanha perda que está sendo registrada aqui no estado de São Paulo. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.